Abramos a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus, em seu 6º capítulo. Mateus, capítulo 6, dos versos 5 ao 8. Mateus 6, de 5 a 8. Leamos todos juntos a palavra do nosso Deus. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Até aqui a maravilhosa palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Pai, nós já oramos algumas vezes neste culto, já oferecemos louvores a Ti. Nosso pastor reverendo Camargo já orou também agora, nos conduziu nesta oração. Mais uma vez falamos contigo, Senhor. Mais uma vez pedindo iluminação. Tu conheces o nosso coração, que é fraco, frágil, pecador. Carecemos de Ti, Senhor. Tua palavra diz que nem só de pão, do alimento diário que comemos todo dia, nós vivemos, mas vivemos de toda a palavra que procede da Tua boca. Por isso, rogamos que o Senhor desempeça os nossos ouvidos, pois cremos que o Senhor fala quando Tua palavra é exposta, mas nem sempre faz efeito em nosso coração pecador pela nossa falta de fé. Então enche-nos de fé, enche-nos de certeza do Teu amor por nós, enche-nos do Teu Santo Espírito nesta manhã. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Qual é o fim principal do homem? Qual é a finalidade pela qual eu e você fomos criados? Por que nós fomos feitos? Por que Deus nos moldou e nos fez estar aqui nesse mundo? Por que Ele permitiu que nós existíssemos? Você já se perguntou isso? Por que eu estou aqui? Por que eu vivo? Bem, essa pergunta está descrita naquilo que a gente chama do nosso breve catecismo, uma forma de aprendermos as coisas de Deus em perguntas e respostas. E a primeira pergunta é: qual é a finalidade do homem? Qual é o fim principal do homem, a finalidade principal do homem? Você sabe a resposta? Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Você foi criado para mostrar a grandeza de Deus e se alegrar nele. Algo que muitas pessoas, e eu concordo com elas, dizem que na verdade é a mesma coisa. Se alegrar em Deus e magnificá-lo estão em comunhão, estão em união. Para isso que eu e você fomos feitos. E isso não pode ser feito sem relacionamento com Deus, sem você caminhar ao lado dele. Não faz sentido dizer que você tem todo o seu prazer nele, que você quer glorificá-lo, sem caminhar ao lado dele. Bem, Jesus, quando veio a este mundo, apresentou o reino de Deus, apresentou com todo o seu poder e desbarateou o exército de demônios, fez com que doenças fossem curadas e anunciou que, por meio dele, Jesus Cristo, nós temos comunhão plena com ele, com o próprio Deus. Afinal de contas, ele é o caminho, a verdade e a vida. E esse Jesus Cristo, sabemos que, em determinado momento da sua vida, ele fez um grande sermão, um sermão do monte, em que estão registrados em 3 capítulos de Mateus, Mateus 5, 6 e 7, que é onde está essa passagem que eu li. Nessa passagem que foi lida, que nós lemos juntos, Jesus está falando sobre como se deve orar. E ele está atentando para alguns aspectos da religião, do caminhar com Deus, que, por vezes, nós não nos atentamos, por vezes nós falhamos.
Jesus está aqui nesse capítulo 6, caminhando num segundo de 3 aspectos de como a religião, o caminhar com Deus, o se voltar para Ele, não deve ser feita com hipocrisia. No início do capítulo 6, ele estava falando sobre como nós devemos ajudar os pobres, dar esmolas, sem esperar ser visto pelas pessoas. Aqui ele está falando sobre como nós devemos orar sem esperar sermos vistos. E depois, ainda no capítulo 6, ele vai falar sobre como nós devemos jejuar, ou seja, passar um tempo sem comer, sem beber, sem que as pessoas vejam isso. Porque, na verdade, irmãos, o relacionamento com esse nosso Deus, como eu falei, que é a nossa finalidade principal, deve ser feito de coração. Deus sonda todos os corações. Aqui cada um de nós podemos expressar com o nosso rosto, com o nosso corpo, como estamos sentindo. E às vezes você está apresentando um sorriso, mas por dentro você está angustiado. Às vezes você é uma pessoa mais séria, mas por dentro você está completamente feliz. Deus sabe o que passa no seu e no meu coração. E nesse aspecto, desses 3 aspectos que Jesus está falando, eu queria ressaltar esse segundo aqui, sobre a oração. A oração. Porque Deus espera que falemos com Ele, que tenhamos esse relacionamento com Ele, de falar, expressar o que está aqui dentro, de fato com o nosso coração. E por isso o tema do sermão nesta manhã é esse, a oração do coração. A oração do coração. Quando você ora a Deus, o que você espera? Você espera que pessoas o vejam orar e você talvez seja uma pessoa, e desculpa o termo, talvez não conhecido por algumas crianças que estão aqui, eloquência. Eloquência é essa capacidade de falar muito bem, as pessoas ficam encantadas. Nossa, como essa pessoa fala bem? Será que você só quer expressar que você fala muito bem? Você sabe palavras que estão no dicionário que algumas pessoas nem sabem. Ou talvez você não tenha um problema horizontal, você tem um problema vertical mesmo com o próprio Deus, de querer falar e achar que porque você fala muito e palavras repetidas, que é como o Senhor te ouve. Mas eu espero que nessa manhã o Senhor nos ensine ou nos relembre a verdadeira oração, a oração do coração. Então, em primeiro lugar, o que uma oração que de fato é do coração, como que ela age, como que ela se comporta, como que é a oração do coração? Em primeiro lugar, a oração do coração espera a recompensa somente do seu Pai. Espera a recompensa somente do seu Pai. Vamos ver de novo os versos 5 e 6, que dizem assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. A oração do coração, em primeiro lugar, espera a recompensa somente do seu Pai. Jesus está falando aqui para os seus discípulos sobre a cultura da sua época. Era muito comum aqueles homens bem conhecidos da palavra de Deus, do Antigo Testamento, terem momentos de oração. Aliás, muitas pessoas tinham momentos de oração, e oração pública. E era comum eles irem para os seus templos, os templos judaicos, chamados de sinagogas, e eles orarem em pé, diante de todo mundo, falarem em voz alta e começarem a orar a Deus. Ou não somente nas sinagogas, nesses templos, nas praças. Estavam no meio da praça as pessoas ali, eles oravam em voz alta, talvez com ar de piedade, fechando os olhos, fazendo uma expressão aqui na sobrancelha, né, firme, como se estivesse ali lamentando, orando. Para quê? Para que quando as pessoas passassem, vissem aqueles homens e elogiassem. Nossa, que homem de oração, que pessoa fervorosa. Como esse homem tem um contato com Deus que eu não tenho. Ele fala coisas maravilhosas para Deus, palavras que eu nem conheço muito bem, consegue citar versículos de cor, da sua própria mente, sem olhar as escrituras, sem ler. Uau, bate palma. Parabéns. Às vezes aquele homem nem ouve alguém elogiando com a sua própria voz, mas ele sabe que ele está fazendo aquilo, as pessoas estão olhando, ele está de olho fechado. Talvez ele até abra um pouquinho o olho para ver se tem alguém ali olhando ele.
ele se sente bem, ele fica, uau, as pessoas veem que eu sou um homem de Deus, que eu sou especial, que eu não sou como eles. E é isso que Jesus não espera da gente. Ele está falando, amados, não sejam como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. E o que Jesus está falando contra não é você fazer uma oração pública. A gente já fez isso hoje. E a gente vai fazer até a volta dele ou quando ele nos chamar. O problema não é orar e as pessoas verem você orando. Não. Vocês percebem no versículo o que Jesus está tentando contra? É para serem vistos dos homens. Para receber o elogio das pessoas. Pessoas, e o termo que ele usa, que nos foi traduzido, é hipócritas. O que é um hipócrita? É alguém que engana. É alguém que externamente é de um jeito, mas internamente está de outro, com algum objetivo, o objetivo de enganar e fazer com que as pessoas o vejam mais do que ele é. Isso é um hipócrita. Isso é um hipócrita. E tem um teólogo que eu gosto muito, que é o Jonathan Edwards, um grande teólogo americano do século XVIII, lá nos Estados Unidos. Ele fala algo muito interessante. Ele fala que a hipocrisia, para além de ser algo que engana os outros, é algo que engana você mesmo. E você se acha muito inteligente, por vezes, amando esse elogio que as pessoas te dão por ser uma pessoa que ora muito bem, que fala muito bem, que sabe vários versículos bíblicos, que sabe canções, hinos do inário, é da quinta ou da sexta geração da igreja presbiteriana. Mas o verdadeiro hipócrita esquece que ele não está enganando os outros simplesmente, ou somente. Ele está enganando a ele mesmo. O verdadeiro hipócrita engana a si mesmo, porque ele acha que ele tem um grande relacionamento com Deus. Mas a recompensa que ele espera não está em Deus, está no outro. Percebam o que Jesus falou nesse versículo 5? No final, ele diz, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Esses homens que estão orando nas praças, estão orando nas sinagogas e amam receber os elogios dos homens, já receberam o que eles queriam. O que eles queriam? O elogio, o louvor dos outros. O que importa para eles, nessa oração que eles estão fazendo, e que para os outros é vertical, eles estão falando com Deus, na verdade o problema deles é horizontal. Eles não querem o louvor de Deus, eles não querem que Deus vire para eles e diga, muito bom ouvir o seu coração para comigo, a sua voz despejando seus anseios, despejando sua gratidão, despejando os seus pedidos a mim. Você está se importando com o que as pessoas estão pensando. E se era isso que você queria, se era aplauso, você recebeu. Você se importa com o que as pessoas pensam e elas estão elogiando você, então isso você recebeu. Mas, irmãos, a verdadeira oração do coração espera a recompensa somente do seu Pai. Porque ele diz no versículo 6, tu, porém, você, meu discípulo verdadeiro, não deve viver assim. Não deve esperar o que as pessoas estão pensando de você. Não deve ser alguém performático, quase como um artista, um ator. Não. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Por mais que façamos orações públicas, e não tem problema com isso, o Senhor espera de nós o nosso coração sincero a Ele. Um coração que se importa somente com o que Ele está pensando. E nessa nossa cultura de Instagram é difícil pensar nisso, né? Porque estamos tão conectados e queremos que as pessoas vejam a gente tira foto e a gente está sempre feliz nas fotos. Hoje você pode nem estar tão feliz, você está triste, falando de coisas complicadas, mas você quer, as pessoas me veem, me veem, me veem. Mas quando você está sozinho, quem realmente você é? Você não vai ouvir por vezes, eu espero que não, uma voz audível dizendo, olha meu filho, estou te ouvindo. Nosso Deus é invisível e fala conosco aqui dentro, o nosso Espírito Santo, pela sua palavra. E devemos confiar que a recompensa que recebemos do meu Pai, em secreto, do nosso Pai, é essa alegria de saber que estamos fazendo somente para Ele. Não para sermos vistos. Somente para Ele. É assim que você tem vivido, meu irmão? Esperando a recompensa em Deus.
e não nos outros? O coração verdadeiro, a verdadeira oração que vem de um coração sincero, é assim. Sozinho, com Deus. E não adianta também você virar para alguém e falar, eu tenho orado no meu particular com Deus, porque aí tudo já foi desfeito, você esperava o elogio do outro. Ora em secreto, às vezes não precisa contar para ninguém seus momentos com Deus. O Pai espera que seja completamente sincero e voltado para Ele. Essa é a verdadeira recompensa, de que Ele se alegra em ti, no seu devocional para com Ele. Então a oração do coração, em primeiro lugar, espera a recompensa somente do seu Pai. Mas a oração do coração, em segundo lugar, confia somente no seu Pai. E assim lemos os versículos 7 e 8, que dizem assim, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que de tendes necessidades, antes que lhe o peçais. Então, a oração do coração, em segundo lugar, confia somente no seu Pai. Jesus estava nos alertando contra os hipócritas, pessoas que conheciam muito as Escrituras, mas eram só atores, que queriam que as outras pessoas o elogiassem. Agora, Jesus vai falar sobre um outro grupo, pessoas que nem serviam ao Deus verdadeiro, que são os gentios. Gentios são aqueles que não são judeus, que nessa época eram somente pagãos. Ou seja, não serviam ao nosso Deus. Hoje sabemos que os gentios, aqueles que não são da etnia judaica, também servem a Deus, que é o nosso caso. Nós somos gentios. Mas nessa época os gentios não serviam ao Deus verdadeiro. E o que eles faziam? Eles serviam a outros deuses e acreditavam que se eles repetissem frases, e às vezes sem nenhum sentido, palavras por vezes que eram mais mantras, aqueles deuses os ouviriam. Sabemos que são deuses falsos, mas eles criam que só pelo falar e balbuciar coisas sem sentido, eles venceriam os deuses pelo cansaço. E Jesus nos está alertando contra isso. E ele sabe que talvez seja uma tendência nossa, e por isso ele fala isso. Olha, não fiquem fazendo vãs repetições como eles fazem, porque estão presumindo que pelo seu muito falar, eles vão ser ouvidos. Não façam isso. Será que por vezes fazemos isso? Porque agora Jesus está falando não de um problema somente horizontal. E quando eu digo horizontal, ou seja, com o outro. Mas agora é tudo bem, você já está sozinho com Deus. Mas como é a sua oração com Deus quando você está sozinho com Ele? Quais são as palavras que você usa? Será que você fica naquele... eu vou tentar usar um esquema aqui de ficar repetindo uma palavra. Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Ou só ficar, eu já sei o Pai Nosso, eu vou ficar repetindo o Pai Nosso que está no céu, santificado. E aí eu acho que vai ter um momento que o Senhor vai começar a me ouvir. Não é assim. E sabe qual é o argumento que Jesus usa? Jesus fala assim, não sejam assim, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Antes que lhe o peçais. Fala, olha, o vosso Pai, o Pai de vocês, já sabe o que vocês vão falar. Eles sabem o que vocês necessitam antes de vocês pedirem. Então não tem por que ficar repetindo e achar que é assim que ele vai ouvir. E aí talvez você é uma pessoa muito inteligente, tenha pensado assim, Davi, então se Deus sabe o que eu preciso, por que eu vou orar? Ele já sabe o que eu preciso. Essa é uma boa pergunta. Isso faz com que a gente lembre que o nosso Deus não é um gênio da lâmpada. Você conhece a história do gênio da lâmpada, né? Que tem a lâmpada, você esfrega a lâmpada, ele vem, 3 desejos, faça os seus pedidos. Nosso Deus não é assim. Ele não é alguém que fica esperando você pedir, ele fica lá, o que você quer, e você fala, eu quero isso, 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 como uma lista, né? E manda para ele, e aí ele vai fazer uma curadoria, vai ver, esse pedido sim, esse pedido não, esse pedido sim. Não é assim o nosso Deus. Como eu falei, a nossa finalidade principal é se relacionar com Ele. Deus é um Deus relacional. Ele sabe o que nós vamos pedir, é verdade. Ele sabe o que nós precisamos, é verdade. Mas já parou para pensar que Deus decretou desde lá antes da eternidade
que coisas acontecessem nesse mundo por causa das nossas frágeis e pequenas orações? Porque talvez você também poderia argumentar, Davi, Deus sabe o que eu vou pedir, não sabe? Então qual o problema de eu fazer uma oração meio mantra assim, repetir, ter essa mentalidade? Se ele já sabe o que eu vou pedir, se ele sabe que eu sou fraco. Por quê, irmão? Ele quer que você tenha uma oração que proceda de um coração verdadeiro para com ele, que confie nele, que fale com ele como um pai amado. Alguns aqui têm filhos, já são pais, e sabe do que seu filho precisa. E conhece tanto seu filho, quando você vê seu filho correndo até você, você sabe, lá vem, meu filho, já sei o que ele vai pedir. Ele vai pedir isso e aquilo. Você já sabe o que seu filho vai pedir. E você, com certeza, como pai, não quer fazer as coisas com seu filho já sabendo o que ele vai pedir, sem que ele converse com você. Você gosta de ouvir a voz do seu filho. E você quer que seu filho aprenda coisas, de se relacionar com ele, você sabe o que seu filho vai falar, mas você quer ouvir a voz dele. E você quer que seu filho entenda que você, como pai, age a partir da resposta do seu filho. Isso é tão bom para ele entender como você é cuidadoso para com ele. O verdadeiro coração, que está envolto numa oração sincera para com Deus, confia somente nele. Não confia nas suas repetições de palavras, não confia na sua eloquência, não confia nas grandes palavras que você vai dizer, nas suas letras, na sua inteligência. Confia somente no seu pai, que já sabe o que você vai pedir. Um grande teólogo inglês também, chamado John Bunyan, disse certa vez o seguinte: na oração, é melhor ter um coração sem palavras que palavras sem nenhum coração. Talvez você não seja a pessoa mais inteligente, a pessoa que sabe falar grandes coisas e acha bonito quando alguém faz aquela oração de 5 minutos, de 10 minutos, com grandes palavras, grande conteúdo. Talvez você não tenha grande conteúdo, mas entregue o seu coração a Deus. Talvez sem nenhuma palavra, mas é isso que o seu pai quer, um coração. Um coração. Então, para concluir o sermão, eu volto à pergunta. Qual é o seu propósito principal? Qual é o seu e o meu propósito principal? É se alegrar em Deus, é glorificá-lo. Mas a verdadeira religião, o verdadeiro caminhar com Deus é algo sincero de coração. Não performático, não para atuar para que as pessoas vejam. É esperar a recompensa somente do seu Pai. Mas também a verdadeira oração, o falar com Deus, não é fazer algo então para que o Senhor veja como você fala bem, como você tem grandes palavras, como você repetindo, Ele vai te ouvir naquela oração. É confiar somente nele, não nas suas obras. É esperar, é confiar somente em seu Pai, não em você. É assim que você tem vivido? É assim que eu e você temos vivido? Temos sido sinceros perante o nosso Deus? Temos confiado somente nele, não na força do nosso braço, nas nossas grandes palavras? É assim que o nosso Pai espera que falemos com Ele, que nos acheguemos a Ele. Amém? Vamos orar mais uma vez, falar com Ele? Pai, perdoa-nos, Senhor, por vezes não sabermos orar como convém. Perdoa-nos por querer que as pessoas nos elogiem, as pessoas batam palma para nós. Talvez não com voz alta, mas fazemos as coisas para que as pessoas, até no coração delas, vejam como nós somos grandes crentes e espirituais. Perdoa-nos também, Senhor, até quando estamos no secreto contigo, achamos que venceremos o Senhor por algum tipo de mantra, ou por acharmos que, por falarmos muito bem, o Senhor nos ouve. Senhor, o Senhor está atento para a oração que fazemos a Ti, por causa de Jesus Cristo, o nosso Salvador, que morreu em nosso lugar, que abriu um caminho para Ti, pois Ele de fato é o caminho, verdade e vida. E agora o Senhor se inclina para ver o que estamos fazendo, orando, falando, sentindo, e podemos nos achegar a Ti, sabendo que o Senhor não leva em conta os nossos erros, mas o Senhor nos perdoa em Jesus Cristo e está atento para nos ouvir, Senhor. E já na nossa primeira palavra, a primeira letra que esboçamos com a nossa boca aberta, ou o primeiro pensamento que vem a Ti com o nosso coração, no nosso íntimo, orando em secreto, o Senhor está
ansiando para nos ouvir, um Pai atento, que nos ouve de primeira, Senhor. Que bênção, Pai. Que maravilha, Senhor. Ensina-nos a orar, a falar contigo, pois para isso fomos feitos, para nos relacionarmos contigo. Essa é a nossa oração, confiados que o Senhor está nos ouvindo, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo, em nome de Jesus. Amém.